Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos daquilo que representa a ceia do Senhor, aquilo que nos traz de responsabilidade, comprometimento, de uma vida entregue aos pés do Senhor Jesus. E é algo que cada dia que eu tenho buscado meditar e buscar o conhecimento de Deus, eu tenho visto que é fundamental para a vida de uma igreja. E nós somos a igreja de Deus, amém? Nós somos os escolhidos do Senhor. Eu tenho me deparado com um texto que eu até tenho repetidas vezes falado sobre isso, sobre a forma pela qual Jesus se entregou naquela cruz. E não somente a forma, mas o objetivo que ali estava estabelecido. É lógico que esse objetivo é bastante amplo, e ele nos leva a uma diversidade muito grande de interesses ou de moveres, como por exemplo evangelizar, anunciar as boas novas, libertar os cativos. O objetivo da morte de Jesus na cruz foi nos dar autoridade e poder para realizarmos ou darmos continuidade à obra e ao projeto que Ele veio fazer cumprir pela direção do Pai. Mas algo que tem me chamado a atenção é que esta obra na cruz nos deu uma autoridade sobre toda a terra, nas regiões celestiais e no mundo natural, a autoridade de sermos reis e sacerdotes. Isso para mim é algo muito sério e que muitas vezes digo que abala, não seria talvez essa palavra que veio assim à minha mente, mas me traz um certo temor, um grande temor, como líder ministerial, ou com o compromisso que tenho em Deus de conduzir uma igreja a assumir essa posição de rei e de sacerdote, porque é para isso que Deus nos chama. É para isso que Jesus morreu na cruz. É para este fim que Deus estabeleceu a ceia, para que através da unidade, da comunhão entre os irmãos, pudéssemos e podemos assumir a responsabilidade de sermos sacerdotes na terra, de governarmos e dominarmos sobre ela e sobre todas as coisas. Mas principalmente eu quero me deter hoje, mais especificamente no sacerdócio, nessa postura sacerdotal que exige de nós uma entrega ainda maior, para vivermos uma vida de santidade, de comprometimento com a palavra e com a verdade de Deus, porque só assim nós iremos desfrutar de todas as bênçãos e de todas as promessas que Deus tem para nós, quando assumimos o nosso papel sacerdotal. E ao fazê-lo, estamos nada mais e nada menos do que valorizando e confirmando em nós a conquista de Jesus Cristo naquela cruz, que hoje nos traz a memória, porque a Bíblia diz que devemos cear, devemos desenvolver esse ato profético de comunhão ao entrarmos em memória da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e de sua ressurreição. Por isso, todo momento de ceia é momento de reflexão, é momento de entrarmos em memória desta obra tão gloriosa, que nos remete, como eu venho dizendo, a uma postura sacerdotal, de governo, de autoridade,
mas principalmente sacerdotal, que nos fala de reconciliação, de elo entre o homem e Deus, mas principalmente nos fala de santidade. Hoje Deus nos coloca diante dessas mesas, desses elementos da ceia, para nos santificar. A Bíblia diz: sede santos. Deus disse isso, porque eu sou santo. Olha bem para os olhos do teu irmão e fala assim: Deus te chama para ser santo. Deus te chama para ser santo. Amém? Tudo bem, irmão? Essa é só a introdução, né? Não chacoalha para o teu irmão e fala assim: Deus ama você, querido. Deus ama você. Amados, não há outro caminho para a igreja senão viver a santidade. Estamos vivendo dias, irmãos, que a malignidade e a impureza têm tomado conta desta terra. Portanto, é tempo da igreja viver. E agora eu estou dizendo a igreja como corpo e a igreja como você individualmente, porque nós somos o templo do Deus vivo. Amém? Por isso temos que viver intensamente esta santidade. Jesus Cristo, em sua obra realizada na cruz do Calvário, tem como desejo e como meta fundamental estabelecer sobre a terra uma igreja forte e poderosa, uma igreja santa, uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja sem culpa, uma igreja que possa viver sem pecado, uma igreja que possa se comprometer com o reino, uma igreja que assume uma posição de autoridade sacerdotal na terra. É para isso que você está aqui, é para isso que Deus morreu na cruz, para que você, que é a igreja de Deus, possa assumir definitivamente uma postura diante do mundo e dentro da igreja de santidade, uma postura sacerdotal, de reconciliação, de amor ao próximo, de compaixão para com o próximo, de viver intensamente a vida de Cristo em teus dias. Que vamos falar a verdade, é muito curto, mas Deus tem nos chamado a esta hora, e é tempo de nos conscientizarmos para esse processo de crescimento e de santidade que se faz necessário na igreja nos dias de hoje. Mas como, pastor, isso vai se dar? Como isso vai ocorrer? De dentro para fora, nunca de fora para dentro. Por que eu estou te dizendo isso? De nada vai adiantar, amados, eu passar aqui anos e anos ministrando. Eu não sei onde eu ponho esse negócio, está empanhado. Deixa aqui. Já saí aqui do script, depois eu volto. De nada adianta. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Por isso que Jesus fala de dentro para fora. Um copo não se livra de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por quê, irmão? Porque se nós estivermos numa igreja somente ouvindo as coisas externas, e isso não trazer alterações na nossa vida interior, isso não mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ver o mundo e de ver o outro, de nada vai valer. Você vai continuar se limpando por fora, se colocando como um crente normal, sei lá como, mas o teu interior está lá cheio de amarguras, de ódio, de impurezas. E isso não é santidade. Santidade, ela ocorre de dentro para fora, quando há uma internalização da verdade bíblica, da verdade e da revelação profética de Deus dentro de você. Quando isso se torna rema, verdadeiro, real e ativo no teu coração, quando viver uma vida comprometida com o reino de Deus faz parte dos teus pensamentos, dos teus sonhos, da tua história. Você já ouviu um professor de inglês dizer algo para mim que eu achei muito interessante, muito profundo. Ele disse assim para mim, brincando com ele, eu falei assim: mas como? Porque eu tenho vontade de aprender inglês, mas Jesus amado, às vezes é difícil. Eu vejo aqueles negócios lá assim, eu acho que esse negócio não é para mim. E eu conversando com ele, ele me disse algo interessante. Ele falou assim: sabe quando uma pessoa realmente pode dizer eu sei falar inglês, ou uma língua, que seja inglês, ou alemão, ou francês, quando essa pessoa sonha na língua que ele está aprendendo. Aí eu fiquei imaginando eu sonhando em inglês. E gente, como isso vai se dar? Porque eu sonho em português, meu irmão. Como é que você sonha? Como é que você sonha?
O sonho é algo que vem de dentro para fora. O sonho é algo que está dentro de você, está internalizado. Então quando você começar a sonhar as verdades de Deus, quando você começar a sonhar a santidade de Deus na tua vida, aí você pode dizer: opa, eu sou uma pessoa diferente, eu sei falar a língua dos céus. Na verdade, irmãos, a gente sonha com tudo menos com Deus. Sonha com demônio, com cobra, com rato. Os sonhos que vem contar para mim é tudo maravilhoso, irmão. Vamos, Jesus, dá graça. Pastor, eu vi uma cobra de 10 metros de comprimento, e ela era gorda, e era forte, tinha 2 dentes, soltava veneno. Eu falo: meu irmão, cadê o anjo? Jesus, o anjo não apareceu. Aonde está o anjo neste sonho? E o sonho é cada vez mais feio, irmão. Eu falo: Jesus, faça com que eu seja assim espírito, né? Aquele dia eu acho que ninguém vai contar sonho para mim, irmão. Eu falo: Senhor, dê visão de sonhos para este irmão. Tem gente que sonha com um exército, pastor, e estava um exército do diabo, e era um exército de chifre, e tinha garfo na mão, e ele ia furar na minha bunda, e eu ia pro Senhor, não tem, irmão. Corta essa aí. Eu vou falar mal de mim. Mas é os negócios esquisitos, irmão. E eu falo assim: irmão, você precisa sonhar com os anjos, você precisa sonhar com a palavra, você precisa sonhar com Deus, porque maior é Deus que está em você do que qualquer inimigo que está neste mundo. Amém. Viver santidade é viver a voz de Deus, é viver o profético de Deus. Nós estamos nos perdendo nos princípios de santidade. Sabe por que você não sonha com Deus, irmão? Vou te dizer: porque você vem uma vez na semana na igreja, você fica 2 horas e reclama, fica olhando no relógio: esse pastor fala demais, não acaba logo esse culto, pelo amor de Deus, eu quero ir embora para assistir no Fantástico. E aí você vai no Fantástico, você vê morte, você vê destruição, você vê separação de casais, você vê imundícia no mundo, e aí você enche a tua mente daquela imundícia, da podridão, do roubo, da corrupção, e aí você dorme, não, e vai sonhar com Deus. Sinto muito, Deus não faz parte da tua vida. A santidade não faz parte da tua vida. Não há como sonhar com Deus se o teu coração está cheio das coisas deste mundo. Não há como ter santidade. Não há como ter compromisso se o nosso maior tesouro são os valores desta terra. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro é Jesus Cristo, se o teu tesouro e o maior valor da tua vida é a adoração profética a Deus, então você vai sonhar com a adoração profética. Mas se o teu tesouro, irmão, são as suas conquistas pessoais, são os seus valores egoístas no mundo, então é com isso que você vai sonhar e viver. Eu me lembro ainda quando eu jogava, ele falou de sonho. Eu me lembro quando eu jogava futebol, que terminava o jogo assim de domingo, eu ainda dormia. Minha esposa brigava comigo, porque eu fazia gol na cama. Era um negócio doido. Chutava ela, gol! Você tá louco? Já acabou o jogo. Porque o futebol entrava, irmão, era 90 minutos ali, com aquela tensão nervosa, e você tinha que definir, né? Ainda mais se eu não fizesse gol, morrer de fome, o centroavante era terrível o negócio. Então você ficava tenso, nervoso, e você vivia intensamente. Eu ia dormir 3, 4 horas, né? A adrenalina estava lá em cima. O menino que joga futebol sabe como é que é. Eu não estou de dar joelhada na esposa. Ela falou assim: que isso? O que está acontecendo? Eu falei: aleluia, gol! Eu falei: aleluia, com gol. Ficava esquisito, porque depois eu ia ficar lá 2 horas na igreja e dormia na igreja, de cansar. E ela ficava cutucando: o pastor está falando, acorda que o pastor está falando. Eu aleluia, glória a Deus. Não é assim não, agora eu percebi, brincadeira. Eu sempre fui uma pessoa de sentar nos primeiros lugares, fazia questão. Eu só não conseguia sentar no primeiro lugar quando eu chegava atrasado, porque às vezes o banco acabava assim, tinha que tomar banho, sair correndo, chegava lá, a igreja já estava cheia, mas sempre fui. Eu dizia a ela, eu falava para a minha esposa, quanto mais próximo eu estiver do altar. E eu pensava assim: mais próximo de Deus eu vou estar. Eu sei que não é bem assim, mas eu pensava assim. Então eu sentava nos primeiros lugares, né? Sempre. Eu só deixei de sentar no primeiro lugar, sabe quando?
Quando uma vez o pastor me procurou gentilmente, eu estava com a Thalita, vocês conhecem a Thalita? E ela, só Jesus na casa, muito engraçadinha, muito brincalhão, e eu sentava aqui, e ela ficava brincando com a pessoa que estava atrás sentada. E ela brincava, e a pessoa, em vez de prestar atenção no culto, ficava brincando com ela. Aí o pastor uma vez chegou gentilmente para mim e falou assim: sabe o que é? Sua filha é muito linda, ela é muito maravilhosa, olha que gracinha que ela é, mas eu acho que você vai ter que sentar lá atrás, porque a pessoa que senta atrás dela não assiste o culto. A partir desse dia eu falei com ela, vai ver o que você tem atrás. Mas sempre desejoso de Deus. E quando isso se tornou cada vez mais forte na minha alma, na minha vida, então eu comecei a sonhar com Deus. Sonhar com Deus. E até hoje eu louvo ao Senhor, porque eu não sonho com o diabo, não. Esses dias eu até reclamei, falei: Senhor, eu não estou conseguindo mais ver o diabo. De vez em quando eu vejo essa estratégia do inimigo, mas eu não vejo o diabo. Eu falo aleluia. Só vejo um anjo. Vejo Deus falando no meu coração, vejo Deus confortando o meu coração, mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos de conflito, nos momentos de malignidade. Eu sei que o diabo está do meu ladinho aqui, não, aqui do ladinho não, está ao derredor, pertinho está o anjo, mas ele está de olho em mim, eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu não fico olhando para ele, não. Porque eu sei quem é o meu Deus. Amém. Amém? Diga para o teu irmão assim: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. A santidade de Deus alcançará a tua vida, alcançará a tua família, alcançará a cidade de Tu, alcançará o estado de São Paulo e toda a nação brasileira, quando a verdade de Deus, a revelação profética de Deus, de santidade do Senhor, estiver internalizada na igreja, e quando ela internalizar e for aflorando de dentro de nós, então haverá santidade sobre toda a nossa vida e toda a nossa família. Quando você viver uma vida de entrega total ao Senhor, então você vai desfrutar de uma santidade sobrenatural. Amém, querido? Amém. Diga para o seu irmão de novo assim: Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja santo. Amado, santidade é algo incrível, e tão profundo e tão tremendo, porque ela traz essa postura sacerdotal. Eu digo para você que também o inimigo não quer que você viva a santidade, isso é fato. Ele quer te acusar o tempo todo, e eu sei disso, e eu entendo aqueles que sonham com o inimigo também. Vocês podem continuar contando sonho para mim, só que depois vocês vão falar. Mas eu sei que acontece sim. Às vezes o inimigo se mostra muito forte, às vezes ele se posiciona ao nosso lado para nos trazer culpa. Sabe por que às vezes as pessoas sonham com muita coisa pesada? Porque o inimigo está querendo te acusar do seu pecado, está querendo enfraquecer a tua fé, está querendo destruir a fortaleza de Deus na tua alma, está querendo roubar de você o privilégio de viver na santidade com Cristo, de assumir a tua postura sacerdotal. Por isso às vezes o inimigo se apresenta fortemente para tentar te enganar. Satanás é astuto, cheio de estratégias, artimanhas, para trazer engano na mente e no coração do homem. E o seu maior objetivo, assim como o maior objetivo de Cristo é fazer de você um sacerdote, o maior objetivo do adversário, do diabo, tem um monte de nome aí na cabeça, seja quem for, é fazer com que você não assuma o teu lugar em Cristo Jesus, o teu lugar de sacerdote. É fazer que entre dúvidas e insegurança na tua vida. É fazer com que você tenha sentimentos de culpa, sentimentos de indignidade, que você ache: olha, eu não sou capaz, eu não consigo viver essa santidade que é pregada na igreja. É isso que o inimigo tenta fazer. Por isso ele se coloca como acusador, para nos julgar, para nos criticar. Eu quero ler um texto com os amados aqui, para que a gente entenda algo tremendo. Zacarias, no capítulo 3. Que vai mostrar algo tremendo.
sobre aquilo que eu estou ministrando e aquilo que eu estou tentando compartilhar com os amados. Acharam aí, irmãos? Zacarias capítulo 3, versículo 1. Deus deu a Zacarias, ao profeta, grandes revelações. Poderia dizer 4 grandes revelações e visões sobre o reino espiritual e sobre as estratégias que o inimigo estava trazendo contra o povo de Israel. E esta é praticamente a 4ª revelação que Deus dá a Zacarias, capítulo 3, versículo 1, e diz assim a palavra de Deus: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se me opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu os que estavam diante dele, dizendo: Tirai-me estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito o que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: Ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenância, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Amém? Até aqui está bom. Depois ele vai trazer a revelação da vinda do Senhor Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto, nesta visão que Deus deu a Zacarias, é que ele está falando não da pessoa especificamente de Josué, que era o sacerdote desses dias, que era o sumo sacerdote, que era o representante do povo diante de Deus, que era aquele que tinha o compromisso de oferecer os sacrifícios a Deus, era aquele que tinha a responsabilidade de levar diante do Santo dos Santos o pecado da igreja, clamar a Deus para que houvesse perdão sobre toda Jerusalém e sobre todo Israel. Ela estava sobre os ombros de Josué esta responsabilidade. Mas eu te digo, irmãos, que essa responsabilidade hoje está diante de você, está na mão da igreja. Nós, igreja de Cristo, temos a responsabilidade, como diz a própria palavra, de sermos os representantes de Cristo na terra. Ou melhor, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos a imagem do Filho de Deus nesta terra. Por isso ele nos chama de reis e sacerdotes. Por isso eu quero te dizer que toda a responsabilidade diante da visão mostrada ao profeta Zacarias sobre Josué, o sumo sacerdote dos teus dias, nos nossos dias, essa responsabilidade é minha e é sua, é da igreja. A responsabilidade de trazer a santidade de Deus sobre toda a nossa geração. Diga para o seu irmão: você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia. Nesse texto nós encontramos algo tremendo, interessantíssimo. Ele diz assim, diante do anjo, veja, Josué estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Diga para o seu irmão assim: Satanás está de olho em você. Dá uma olhadinha para a sua direita e vê se o diabo está aí. Se você é sacerdote, os irmãos ficaram com medo. Eu digo que a pessoa sai correndo. Meu pastor dentro da igreja, o diabo, por que não, irmão? Já eu vou falar de polêmica aqui, né? Jesus. Por que você acha que o diabo não está ao derredor aqui? A Bíblia diz que ele está sempre ao derredor, pronto para tragar.
pronto para destruir, pronto para se opor a você. Por que você acha que tem gente que dorme na igreja? É o diabo dando sono dele. Dorme aí nesse negócio aí, você não tem que ouvir não. Irmão, se você tiver abrindo muita boca, fica esperto, irmão, o diabo já está pegando você. Verdade. Você quer ver outra coisa interessante que o diabo faz muito bem na igreja? Faz muito bem. É aquele irmão que começa, o pastor passa o texto da palavra, e o texto termina no versículo 7, ele leu até o 32. E aí o que o pastor falou, ele não entendeu mais nada, porque a voz profética ele não ouviu, ele está se envolvendo na leitura, ele perde a direção. Aonde o pastor estava falando? Não, do que ele estava falando nesse texto, ele ficou preso na leitura. A ação do diabo para desviar a tua atenção. A ação do diabo. Igual os jovens ficam lendo a Bíblia pelo telefone, celular, aí dá aquela tremidinha, Facebook. Deixa eu ver aqui, está falando comigo. Não é assim, irmãos? Aqui acontece não. Isso é o diabo agindo, irmão, porque ele quer tirar a tua atenção de uma voz profética que será liberada de bênção para a tua vida. O inimigo traz distrações na igreja das mais diversas. Por isso eu digo para você, o diabo está na igreja sim, mas para ser vencido pela tua fé, para ser destruído pela tua santidade, para ser pisado pela tua autoridade, que é te dada em nome do Senhor Jesus, que quando vier os sons, fala, sai solo maldito, porque eu tenho uma palavra de Deus para ouvir nesta noite. Quando tremer o celular, você desliga, porque fala, não vou perder a minha bênção nessa noite. Deus tem uma palavra de poder para mim, não é uma tremidinha do celular que vai mudar isso. O diabo está aqui para ser vencido e ter a sua cabeça pisada quando você assume o teu lugar de autoridade, o teu lugar de sacerdócio na igreja. Quando você ama o teu irmão, quando você ora pelo teu irmão, o diabo está sendo vencido o tempo todo, pela nossa ação de santidade, pela nossa postura sacerdotal, quando não deixamos nos vencer pelas distrações lançadas pelo inimigo. Nesse texto é muito claro, irmãos, o sumo sacerdote está diante do anjo do Senhor, mas à sua direita está também Satanás, pronto para se opor a ele. E havia nele brechas, e havia nele vestes sujas e impurezas. Por isso o inimigo quer acusá-lo, por isso o inimigo quer derrotá-lo. Isso significa, irmãos, que nós também temos falhas, que nós também pecamos, e que precisamos ser renovados o tempo todo, e que o inimigo nos acusa o tempo todo. Mas Josué não perde a sua postura sacerdotal, não perde o seu compromisso com Deus. Por isso Deus repreende Josué porque ele está sujo, repreende Josué porque ele está talvez ali no momento de engano. A Bíblia não relata exatamente o que está acontecendo com Josué, o que mostra que as suas vestes não estão totalmente brancas e limpas. Há algo errado na vida de Josué naquele momento, com certeza. Mas Deus não repreende Josué, primeiro repreende o diabo. A Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, o diabo não pode te acusar, porque você é a menina dos olhos de Deus. Se você tem uma vida de santidade com Deus, se você tem comprometimento com o teu chamado, com a tua vida no altar do Senhor, como aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o inimigo não pode levantar acusação contra a tua vida. Por isso que o anjo do Senhor repreende Satanás e diz: não sabe tu que este é um tição passado pelo fogo? Você já passou pelo fogo? Já passou? Já botou a mão no fogo? Jesus, o que é passar pelo fogo? O que é passar pelo fogo?
é suportar a tribulação, é vencer o inimigo, é ser, muitas vezes somos em Cristo, irmãos, atribulados. O inimigo se levanta contra nós e nos faz desistir, nos coloca em guerras, nos coloca em conflitos, nos faz desviar muitas vezes dos nossos propósitos. É suportar a tribulação, é suportar a guerra, é suportar as adversidades ao teu redor. Quando ele fala isso, é algo profético, é verdade, mas tem um pouco da história de Josué, que Josué veio, o sumo sacerdote, veio do cativeiro, no tempo em que Israel viveu sobre guerra e sobre luta, e ele suportou o cativeiro, e agora ele está novamente na presença de Deus, porque apesar das adversidades, ele não deixou de louvar ao Senhor, apesar das lutas, da guerra e do fogo no qual ele teve que passar, ele continuou glorificando ao Senhor, ele continuou cumprindo o seu papel de santo na presença do Senhor, ele não desistiu, ele não olhou para trás, ele não apontou o seu dedo para este ou para aquele, mas ele estava pronto diante de Deus, com o seu coração entregue ao Senhor, de dentro para fora. O coração de Josué está no altar de Deus, do sumo sacerdote, está no altar de Deus, por fora, as sujeiras em suas vestes, mas por dentro, há um homem que foi passado no fogo do Espírito, na guerra, na luta, no confronto, na acusação, e não arredou o pé da sua fé, não desistiu do seu chamado, não desistiu do seu ministério, mas se manteve forte, porque Deus é maior do que qualquer guerra que possamos enfrentar, do que qualquer acusação do diabo. O diabo não pode te acusar se você é santo em Cristo Jesus. Amém? Não estou dizendo que Deus não vai tratar de você, porque depois ele vai tratar, depois ele vai falar com Josué. Não é isso que diz a palavra? Depois ele vai tratar. Primeiro ele vai mostrar, ele vai repreender o inimigo, né? E o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu de Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Você também é um tição tirado do fogo, amém? Não sou isso, pegou o tição de Deus. Aleluia. Depois dessa. Porque se nós olharmos a nossa vida, se você olhar um pouco para a tua história, teve gente aqui que foi tirada do fogo terrível, que estava envolvido com drogas, com roubo, com prostituição, com bebida, tinha sua vida derrotada e destruída. Talvez muitos aqui já passaram por um processo de depressão, estavam acabados, vencidos, enfraquecidos pelas tribulações deste mundo. Quem de nós aqui já não pensou em desistir? Talvez muitos já pensaram até em dar cabo da vida, já pensaram em morrer ou desistir de tudo, largar tudo. Quantas vezes passamos isso? Quantas vezes nós fomos levados à morte, à destruição? Mas Deus nos resgatou das trevas deste mundo e nos trouxe ao seu reino de luz. Por isso eu digo que você é a unção de Deus, sim, porque Deus amou a sua vida e não importa onde você esteve, hoje você está na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso eu te digo, o diabo não pode te acusar, ele não pode ir contra a tua vida, porque você foi comprado por um alto preço de sangue na cruz do Calvário. Ele pagou um preço altíssimo pela tua vida, e ele não vai abrir mão de você. Chacole alguém que está do teu lado. Deus não abrirá mão da sua vida, Deus não abrirá mão da sua família, porque ele enviou o seu filho a morrer naquela cruz, amado, a sofrer, a ser humilhado pela minha vida e pela sua vida, um preço altíssimo. A Bíblia diz, e aí eu acho esse texto muito forte, que ele diz: Deus se agradou do sofrimento de Cristo, se agradou do seu sofrimento, sabe por quê? Por sua causa. Não há amor maior do que esse. Aleluia. É indescritível, nos falta palavras. E você acha que agora, só porque o diabo está do seu lado aí querendo te destruir, Deus vai abrir mão?
Deus o repreenderá sempre. Porque você tem valor em Cristo Jesus. Porque você é importante, amém? Aleluia. Porque Ele quer que você viva a santidade em Cristo. Aleluia. Eu preciso terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Na sequência, no versículo 4, Deus dá ordem aos anjos para tirar as vestes sujas de Josué, purificar a sua iniquidade, e então dar a ele novas vestes, vestes finas, limpas. Essas vestes significam autoridade, santidade, pureza. É isso que Deus quer fazer contigo nesta noite, com cada um de nós. Deus quer nos dar vestes novas. Deus quer tirar. Se você tem o teu coração a Jesus, o primeiro passo é você entregar o teu coração definitivamente a Cristo. O segundo passo é que Deus dará a ordem para que as vestes sujas, os pecados que talvez estejam ainda na tua vida, externamente, sejam tirados, e você receba vestes novas, brancas, finas, puras. E ao celebrar a ceia, Deus nos deixará um ensinamento. E eu quero encerrar nisto. Versículo 7. Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso aos que estão aqui. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se você viver em santidade com Deus, isso é um privilégio muito grande, irmão. Você desfrutará da presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você desfrutará da intimidade que se estabelece nos atos do Senhor, na presença dos anjos, irmãos. Diga para o teu irmão, você vai ver anjo, irmão. Não vai ver mais demônio, mas você vai ver anjo, irmão. Aleluia! Se você obedecer e viver em Deus, se você estiver com a tua vida e com a tua mente totalmente entregue aos pés de Jesus, vivendo a santidade, o comprometimento com o reino de Deus, irmão, você vai ver anjos, você vai sonhar com os anjos, você vai se ver nos atos do Senhor, você vai desfrutar da intimidade com Deus. Por isso Deus prepara esta mesa, que para muitos de nós possa ser assim, mais uma ceia. Não é mais uma ceia, é a tua oportunidade de hoje entrar no Santo dos Santos de Deus, com vestes limpas e claras, e sair daqui nesta noite disposto e compromissado a observar a palavra, a internalizar a verdade de Deus na tua vida e se santificar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Nós temos que parar, irmãos, de nos mostrarmos santos de fachada. Temos que ser santos no nosso interior, no nosso coração. Temos que ser simples no olhar para o outro, no abraçar o outro. Temos que ser verdadeiros. Dizer que somos crentes e santos, irmãos, é muito fácil. Não é isso que Deus nos chama para ser. Deus nos chama para amar o outro, para abraçar o outro, para sermos santos como Ele é santo. Eu creio que hoje Deus te dará vestes novas, para que você saia daqui muito diferente de como você entrou. Uma pessoa melhor, com olhares de Deus, que você possa ver como Deus vê, que você possa ser simples como Deus é simples, que você possa ser santo como Deus é santo, separado das coisas deste mundo,
e voltado para as coisas de Deus. Porque o teu Deus é um Deus de milagre. E é um Deus que pagou um alto preço pela tua vida. E Ele não vai abrir mão de você, querido. Você é importante para Deus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Para que Deus concretize a sua palavra em nós. Em nome do Senhor Jesus.